Olá, amigo do Automotor. Chegamos a um dos capítulos mais esperados dessa nossa série Lendas do Automobilismo. Hoje vamos falar de Emerson Fittipaldi, simplesmente o piloto que abriu as portas do automobilismo internacional para nós brasileiros e que teve uma importância muito grande também na minha carreira. Você vai ver as histórias que eu vou contar. Antes, quero dizer que se você perdeu algum dos 3 primeiros episódios da série, não se preocupe, eles continuam disponíveis no canal e os links estão aqui na descrição. Voltando ao Emerson, é claro que não dá para resumir uma carreira tão longa e vitoriosa em apenas alguns minutos, mas eu vou fazer vocês conhecerem algumas histórias pessoais, alguns momentos de bastidores que eu tive o privilégio de viver ao lado dessa verdadeira lenda do automobilismo. Desde muito jovem, eu me lembro de ir a Interlagos para assistir às corridas, isso ainda nos anos 60, movido pela paixão que eu sempre tive pelo esporte. Eu ia para ver caras que eram meus ídolos, como Birdy Clemente, Ciro Caires, Marinho César Camargo, Luizinho Pereira Bueno, José Carlos Patti, Carol Figueiredo e, claro, completavam essa turminha de Interlagos os irmãos Fittipaldi. O Ilcinho, um pouco mais velho, e o Emerson, o mais novo da turma, despontando como promessa. Mas o que significava ser uma promessa naqueles tempos? Era, por exemplo, fazer carreira nas corridas de longa duração aqui no Brasil e, quem sabe, virar piloto oficial de fábrica. Fazer carreira no exterior era algo muito distante da nossa realidade e uma aventura que poucos haviam tentado até então. Só que o Emerson, até por ser o mais novo da turma, decidiu tentar. Antes de seguir com a nossa história, eu quero reforçar que quem traz esse conteúdo para você é o Autocompara. Na hora de proteger você e seu carro, encontre as melhores seguradoras do mercado e de um jeito rápido, seguro e 100% digital com Autocompara. Aquele desejo ousado do Emerson de tentar a carreira no exterior exigiu, claro, um sacrifício grande da família, especialmente do Ilcinho. Sabendo que não seria possível manter os dois fora do Brasil, foi o próprio Ilcinho o primeiro a lutar para que a iniciativa ficasse com o irmão mais novo. Foi necessário vender boa parte do que tinham, inclusive uma fábrica de volantes daqueles bem pequenos que a juventude adorava usar em seus Fuscas. A fábrica, por sinal, se chamava Fórmula 1. Com o dinheiro arrecadado, daria para pagar apenas as primeiras corridas do Emerson na Fórmula Ford. Isso foi em 1969. Nessa época, eu já trabalhava no Estadão, mas fazia futebol, cobrindo diariamente o Palmeiras. Mas era louco por automobilismo e, claro, acompanhava essas histórias de longe, à distância. Eu nem conhecia pessoalmente os Fittipaldi. Eles eram meus ídolos. Mas os primeiros resultados do Emerson começaram a entusiasmar o Brasil. Uma carreira relâmpago, porque o cara era mesmo muito bom. Ganhou corridas na Fórmula Ford, dali foi para a Fórmula 3 e conseguiu ser campeão em 2 campeonatos, chamou a atenção de Colin Chapman, o dono da Lotus, e conquistou sua primeira vitória logo no ano de estreia na Fórmula 1. A gente estava vivendo um momento muito especial, que já merecia um espaço maior na imprensa brasileira. Então eu comecei a montar um projeto para o Estadão me enviar como correspondente internacional na Fórmula 1. Imaginem o quanto eu queria isso. Mas naquela época, voar do Brasil para a Europa custava um absurdo. E manter um repórter no exterior, mais ainda. Só que eu estava muito decidido. E em 72, vendo que o Emerson tinha um carro vencedor
e podia competir de igual para igual com a Ferrari, que era a grande favorita do ano, eu resolvi arriscar. Apresentei à direção do jornal um plano em que eu apostava que o Emerson seria campeão mundial naquele ano. Olha que aposta. Eu sabia que se fosse muito caro no plano, eles não topariam. Então, eu me dispus a viver com o mínimo de dinheiro. A proposta era vivermos, eu e minha mulher, porque eu tinha acabado de casar pensando nisso, com uma diária de $10. Demorou, mas o projeto foi aprovado. Aí era a minha vez de me virar. Eu tinha que almoçar, jantar, pagar hotel, lavar roupa, tudo isso dentro desses $10 por dia. Mas era o que eu queria, não era? O plano deu certo e acabou saindo perfeito. 2 semanas antes de decidir o título na Itália, Emerson tinha uma corrida extraoficial na Inglaterra, o autódromo de Brands Hatch, um dos meus preferidos. Por coincidência, acabou sendo o primeiro da Fórmula 1 que eu conheci. O primeiro passo foi me apresentar ao Emerson e dizer que eu estava ali para contar em detalhes como tinha sido sua vida na Inglaterra desde que chegou do Brasil. Eu precisava colar nele nos dias seguintes e ele topou tudo. Me levou com prazer a todas as oficinas das equipes em que ele correu, desde a escolinha do Jim Russell dentro de Silverstone, que foi onde ele começou a se projetar. Fizemos de tudo, fomos até andar de kart, e cada dia que eu passava do lado dele, rendia material para páginas e páginas no Estadão. Eu escrevia e também fotografava, tudo com a minha câmera Pentax. Eu tinha material para uma grande cobertura se o Emerson conquistasse o título. E aí chegamos a Monza. O GP da Itália seria a minha primeira corrida oficial de Fórmula 1. Eu já contei isso algumas vezes, mas me lembro de estar entrando no autódromo de Monza, sentindo aquele cheiro, que é um meio misto de borracha e gasolina, mas tinha alguma coisa bem maior do que isso. Mais tarde, pensando comigo mesmo, eu concluí que o que eu sentia era o cheiro da história. A gente sabia que, em condições normais, o título seria do Emerson, mas não foi um fim de semana fácil, não. O caminhão da Lotus sofreu um acidente na estrada quando chegava a Milão, os carros que estavam dentro ficaram destruídos e a Lotus precisou mandar carros reservas de avião para a Itália. E teve mais. 1 hora antes da corrida, o carro reserva do Emerson apresentou um vazamento de gasolina. Foi uma correria danada dos mecânicos para trocar o tanque de combustível. Eu assistindo tudo aquilo ali dentro de uma pequena garagenzinha apertada. Deu certo e eu vi a cara do Emerson aliviado. Aí ele foi para a corrida, que nem precisava vencer, mas venceu. Nada melhor do que ser campeão com uma vitória. A partir dali, a minha vida mudou e o automobilismo brasileiro também. Já se passaram 50 anos e a Fórmula 1 continua mexendo com a gente, fazendo cada vez mais novos fãs, principalmente agora, com o espaço que ela ganhou na Band. 2 anos depois, Emerson chegou ao bicampeonato, já então pela McLaren, e em seguida partiu para outra aventura ousada. Ele simplesmente trocou a grande McLaren pelo sonho de ter a própria equipe com o irmão Wilsinho. Desde que ainda corriam no Brasil, eles sempre foram muito criativos, construindo ou adaptando os próprios carros. E embora na Copersucar o Emerson não tenha conseguido vencer, a equipe teve sim alguns momentos de grande brilho, como o 2º lugar em pleno autódromo de Jacarepaguá, no Grande Prêmio do Brasil de 78, ano em que a equipe brasileira terminou o campeonato na frente da McLaren, da Williams e da Renault. Depois que o sonho do pioneiro Emerson terminou, o Brasil já tinha Nelson Piquet como ídolo, ocupando esse lugar. Mas o Emerson ainda tinha velocidade na alma e precisava se reinventar. Surgiu então a chance na Indy, onde ele foi correr em 1984. E o resultado desse novo capítulo criado por ele foi impressionante. Emerson foi bicampeão das 500 milhas de Indianápolis,
venceu o campeonato de 89 e ainda foi 2 vezes vice-campeão. Resultados que levaram um grande número de pilotos brasileiros para correr no automobilismo norte-americano. Uma nova história foi construída por Emerson e tão bem sucedida e tão bonita quanto aquela da Europa. Depois de um grave acidente na pista de Michigan em 1996, aí o Emerson parou de correr profissionalmente e se encarregou de outros projetos. Trouxe a Indy e o Mundial de Endurance para o Brasil. Mas a história para ele parece não terminar nunca. Toda vez que a gente se encontra, é um retorno muito saboroso ao passado, como nessas histórias que eu vou contar agora aqui para vocês. Alguns anos atrás, no meu programa Linha de Chegada, do Sport TV, conseguimos reunir as várias gerações da família Fittipaldi, que, aliás, é a mais numerosa da história da Fórmula 1, né? Já teve Emerson, Wilsinho, Christian e Pietro Fittipaldi. E esse recorde ainda pode aumentar se houver chance para o neto Enzo, hoje na Fórmula 2, e até o filho Emo, este ainda com 15 anos, mas já correndo na Europa, de Fórmula 4. Mas naquele programa Linha de Chegada, juntamos os 2 irmãos, o Barão Fittipaldi, pai deles, e mais o Christian e o Pietro. Um dos momentos mais marcantes para mim foi quando o Wilsinho resolveu revelar, e o Emerson confirmou, que após ganhar o título mundial em Monza, naquela mesma noite, ele chegou a pensar em parar de correr. Na época, os acidentes fatais na Fórmula 1 eram frequentes. Sabia-se que, daqueles pilotos que faziam a foto juntos em todo o começo do ano, normalmente 2 ou 3 não estariam entre eles no fim do campeonato. Depois de ter conquistado o primeiro título mundial para o Brasil, ou seja, tendo realizado o grande sonho, Emerson queria repensar se valeria a pena continuar. Só foi convencido pelo pai e pelo irmão de que, mesmo já sendo campeão, a Fórmula 1 continuava sendo a sua grande paixão, então ele não podia deixar a paixão de lado. Quando falamos sobre isso, o Emerson chorou, o Wilsinho também, e graças a Deus ele foi convencido a continuar, senão a nossa grande, riquíssima história da Fórmula 1 teria terminado ali mesmo. Outro momento muito legal, também no Linha de Chegada, foi quando convidamos alguns músicos fãs de automobilismo, inclusive o meu irmão Dinho, que foi baterista dos Mutantes. Isso para um papo com o Emerson. Um deles era o Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão, que tem o Emerson como ídolo de infância. E ele planejou uma coisa genial. Nos anos 90, depois do acidente de Emerson na Indy, o George Harrison tinha feito uma homenagem ao Emerson, de quem era muito amigo. E que homenagem! Imaginem um Beatle trocando a letra de uma música sua, adaptando a frase "Here comes the sun" para "Here comes Emerson". E o Bruno reviveu essa história tocando ali no improviso, dentro do estúdio, "Here comes the sun", com uma letra meio português, meio inglês, que traduzia um pouco do sentimento do fã em relação ao Emerson, que chorou o tempo todo. Aliás, lembrando muito do George Harrison, que já tinha morrido, o Emerson desandou a chorar e eu tive de me controlar ali também, por ter vivido tantos momentos especiais com o Emerson, incluindo a chance de conhecer o George Harrison na casa do Emerson, no Guarujá. Eu contei aqui que estive no primeiro título, mas eu não vi de perto a primeira vitória do Emerson na Fórmula 1 em 70, nos Estados Unidos. É que eu ainda não trabalhava com automobilismo. Mas na comemoração dos 40 anos dessa vitória, eu fui com o Emerson na pista daquela corrida, Watkins Glen, para a gente montar uma história em que o Emerson revivia todo aquele começo de glória. Foi uma reportagem muito especial, porque a gente teve a chance de refazer boa parte dos passos do Emerson naquele fim de semana histórico. Inclusive a visita a um pub onde os pilotos comemoravam as vitórias na época. O dono do pub,
que ainda era o mesmo senhorzinho, me mostrou a coroa de louros já bem desbotada na parede do restaurante e disse que era a original do Emerson daquela corrida. E para provar o que dizia, ele abriu uma gaveta e pegou uma fita de videocassete e mostrou para a gente que era mesmo o Emerson subindo numa escada e pendurando a coroa lá na parede e ainda levando um banho de cerveja dos mecânicos da Lotus. Como eu sempre digo a ele, é uma honra muito grande para todos nós ter um campeão como o Emerson. Gostaram das histórias com o Emerson Fittipaldi? Então eu já convido vocês para curtir com a gente o próximo episódio. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, que assim você fica sabendo do nosso conteúdo na hora em que a gente postar. E quem será a próxima lenda da nossa série? Bom, isso vocês vão ter que adivinhar com os números do nosso quadro Atualiza by Autocompara. Aqui estão as principais estatísticas do Emerson, o personagem de hoje. Corridas, 144, pole positions, 6, vitórias, 14, pódios, 35, melhores voltas, 6, títulos, 2, 1972 e 1974. E agora os números do próximo piloto. Corridas, 204, poles, 24, vitórias, 23, pódios, 60, melhores voltas, 23, títulos, 3. E aí, você já sabe dizer quem é? Olha, eu diria que está muito fácil. Conta pra gente nos comentários e depois de tanta história dessa lenda do automobilismo que é Emerson Fittipaldi, vamos falar de um tema essencial quando o assunto é automóvel. Seja em uma pista de corrida, em ruas ou estradas, a importância de manter em dia, de fazer a manutenção do seu carro, principalmente dos freios, para evitar acidentes e cuidar da nossa segurança e de outras pessoas nas ruas e estradas. É o capítulo de hoje do Dicas do Regi, para vocês ficarem ligados. No quadro Dicas do Regi de hoje, vamos falar sobre segurança nas ruas e nas estradas. Este é um assunto muito importante e o Autocompara pode ajudar com alguns conselhos sempre que forem usar um carro. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar da maioria deles, mas todos resultam em medidas essenciais para garantir a segurança de quem circula por ruas e estradas. Respeitar os limites de velocidade, usar o cinto de segurança, não beber e dirigir e ter uma boa noite de sono antes de fazer viagens longas. Mas além desses, existem outros cuidados que vocês devem ter para se prevenir, que é a manutenção do carro em dia, realizando vistorias antes de viajar, isso pode nos salvar de imprevistos e de acidentes. Uma das mais importantes manutenções a serem feitas com regularidade é a dos freios. Geralmente recomenda-se uma manutenção a cada 10 mil quilômetros rodados, mas isso pode variar de acordo com a marca, o modelo e o ano do seu veículo. É importante checar o manual de seu carro para ver o período ideal. Mas quando falamos em prevenção, não existe regra nem exagero. Então, independente dos prazos previstos para a próxima revisão, é importante ficar sempre atento a qualquer problema em seu sistema de freios. Pedais muito duros ou fazendo barulhos na hora de frear, vibração dos pedais e também do volante são sinais de que o seu sistema de freios pode estar precisando de manutenção. Para a sua segurança e de seus passageiros, monitorem sempre seus veículos, principalmente antes de pegar a estrada. Isso anula a chance de algum imprevisto? Com certeza ajuda muito a diminuir o número de acidentes e para estes casos vocês podem contar com o Autocompara, tendo o seu veículo protegido pelas maiores seguradoras do mercado. Importante demais, pessoal. Trânsito é assunto sério, certo?
Obrigado a todos por nos acompanharem até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!